Nesta aula nós vamos falar sobre uma dúvida que muitos profissionais têm a respeito de pigmentos de marcas diferentes serem fabricados no mesmo local. Você já deve ter se perguntado, por exemplo, se você conhece a Urban Skin, que é um pigmento fabricado com o nome, que leva o nome do Alan Spadoni, da RB Colors, que leva da Renata Barcelli, e Electric Ink, que é a própria marca de pigmento. Todos os três são fabricados na Electric Ink. E aí, quando você olha a bula, onde está escrito lá o nome, o color index, a composição, a formulação, você olha e diz, eles são os mesmos pigmentos, são iguais. Muitas pessoas saem por aí falando que os pigmentos são iguais só de olhar a bula, e eu já falei para vocês não levarem isso em consideração, porque é óbvio que a fábrica, a marca de pigmentos, não vai dar toda a formulação, Não vai dizer em detalhes ali, porcentagem e tal, eles vão guardar essa informação secreta para eles. Mas isso faz com que algumas pessoas olhem as bulas, que têm as mesmas informações, e achem que eles são iguais, mas eles não são. Inclusive, esses três pigmentos aqui, Electric Ink, Urban Skin, RB Colors, que são fabricados na Electric Ink, eles são diferentes. A carga pigmentária é diferente, as formulações, as composições de cores são diferentes. Eles são, o da Urban Skin, por exemplo, que é do Alan Spadoni, eles são micronizados. Lembra que a gente já falou sobre isso na aula anterior? São pigmentos que são mais estáveis dentro da pele, eles ficam todos exatamente do mesmo tamanho, o que permite uma espalhabilidade melhor deles. Enfim, tem alguns detalhes a mais que os pigmentos micronizados trazem de resultado, por isso não dá para dizer que eles são os mesmos, eles só são fabricados no mesmo lugar. Acontece que a fábrica recebe uma liberação. Quando ela decide fabricar pigmento, ela cria uma fórmula, ela recebe autorização para utilizar uma família de pigmentos e uma família de veículos. E aí ela vai utilizar somente esses, mas da forma como ela quiser. Tanto que se você olha os pigmentos da Electric Ink, se você olha lá a bula, todas as possibilidades que existem de cores, quando você vai lá nos pigmentos da RB Colors, você vê que poucos daqueles ela utiliza. Então isso é por uma escolha mesmo, mas dentro daquela família, ela tem a possibilidade de usar quais ela quiser. Por isso que eles podem ter a mesma bula, serem fabricados no mesmo lugar, mas terem uma mistura, uma formulação completamente diferente. Por exemplo, os pigmentos da Urban Skin são micronizados e da Electric Ink não. Eles são matérias-primas, apesar de ter o mesmo color index, mas são produzidas em lugares diferentes do mundo. Provavelmente porque os pigmentos que são micronizados vêm normalmente da Alemanha, são fabricados lá. Não significa que os da RB são do mesmo local, nem que os da Electric Ink são do mesmo local. Podem ser locais diferentes, mas é importante que o número, lembra o color index, o que define qual é a cor daquela matéria-prima, seja o mesmo que a Anvisa liberou essa fábrica a trabalhar. Então assim fica mais fácil da gente entender, Tem outros exemplos, mas aqui eu vou dar dois exemplos para vocês, que é o da Ironworks, que fabrica os pigmentos da Ironworks, e os pigmentos da Prime Color, que são produzidos, que são criados pelo professor Léo Calheiros e o professor Sidney Duarte. Eles são iguais? Eles têm a mesma bula, mas eles são completamente diferentes. A forma com que eles foram fabricados, um exemplo, Prime Colors é micronizado, Ironworks não. A carga pigmentária é muito diferente. A Prime Colors tem o dobro da carga pigmentária da Ironworks. E não fica aí muito em dúvida pensando, puxa, será que eu compro esse, será que eu compro aquele? Porque depois, nas outras aulas, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante você guardar essa informação e contar para os outros profissionais que você conhece, que mesmo eles tendo a mesma bula e a mesma fábrica, eles podem ter formulações diferentes. Eles usam o mesmo color index, eles usam a mesma matéria-prima, pode ser, mas as combinações
são completamente diferentes. Inclusive, se você testar os pigmentos da Prime, que eu indico, que eu uso principalmente para a técnica de olhos, a carga pigmentária é altíssima, sem dúvidas uma das maiores, ou acredito talvez a maior dos pigmentos para micropigmentação. Então vale a pena você, se você tiver a oportunidade de abrir os dois pigmentos, você vai ver como eles são diferentes. E é muito interessante como a fábrica pega a mesma matéria-prima e consegue criar cores e misturas completamente diferentes para outra marca. Então o professor Léo e o professor Sidney, quando decidiram fabricar os próprios pigmentos, pelo estudo e conhecimento que eles têm e muita prática, né? São quase 30 anos aí de micropigmentação que eles têm, conseguir produzir pigmentos específicos para a necessidade que eles encontraram ao longo desse tempo. Então lembra disso, certo? Mesma fábrica, mas pigmentos completamente diferentes.